Estamos aqui mais uma vez e é um prazer poder estar compartilhando sobre a terceira mensagem da série da Carta de Filipenses. Então hoje, sem demoras, vamos para Filipenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Vamos ler em partes hoje. Então, diz assim, Filipenses 3, de 1 a 3. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas. Não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Muito bem. Paulo, ele começa o terceiro capítulo falando novamente sobre a alegria. Só que o que acontece? Esse capítulo ele tem uma característica um tanto quanto apologética, né? Paulo, ele tem uma ideia de defender a fé. E ele começa falando, né? Escrevo de novo as mesmas coisas. Paulo ele vai repetir sobre coisas que ele já tinha falado, mas é que o motivo, ainda ele tem tanta alegria naquilo que ele está falando que não é cansativo e ele fala sem problemas, entendeu? E aí ele começa falando isso, só que ele já começa com uma advertência no capítulo 2, no versículo 2, perdão. No versículo 2, né, ele usa o termo cães para os maus obreiros. Né? É interessante entender isso, que cães era a forma pela qual os judeus chamavam os gentios na época, entendeu? Então, é uma ideia de selvagem, de pessoas asquerosas e, obviamente, os conceitos daquela época são bem diferentes dos de hoje. Né? A ideia de cão era bem diferente. Hoje o cão, se duvidar, é mais limpo que muita gente por aí. Né? Tem cão que toma banho e vai pro pet shop e tantas coisas, mas naquela época era algo desprezível. Então, Paulo, ele usa esse termo que os judeus usavam para se referir aos gentios, justamente para dizer sobre os falsos ou sobre os maus obreiros. Né? Então ele está especificando aqui a respeito dos judaizantes, que são aqueles que eles se diziam cristãos, mas que eles queriam buscar as práticas do judaísmo, coisa que já não fazia mais parte, coisa que houve uma separação, né? E também ele usa esse termo para descrever o caráter pecaminoso e incontrolável, pois esses líderes diziam que era necessária a circuncisão para a salvação. E Paulo ele já está dizendo, a igreja já entendia que a salvação é por Cristo Jesus. Então esses maus obreiros, na sua mensagem, consistiam em falar que deveria se agradar a Deus somente pelas obras, mas não, a salvação é pela graça. Paulo bate muito forte nisso e nós precisamos entender esse tipo de coisa, porque às vezes nós nos batemos, nós nos confrontamos com pessoas que buscam a salvação pelas obras, busca um mérito, busca um crédito para a salvação, ou uma razão pela qual Deus tem que salvar alguém. E, meu querido, a única razão pela qual Deus salva alguém é pelo sangue de Cristo. Então, Paulo ele continua falando no versículo 2 sobre a falsa circuncisão. Falsa circuncisão. Pois esse é o ensino principal dos maus obreiros. Paulo ele fala da circuncisão e isso é uma semelhança aos servos de Baal, que se mutilavam à toa, ou seja, não havia nenhum efeito espiritual, não havia nenhum bem que pudesse contribuir para eles. Então a necessidade de circuncisão agora é a mesma necessidade que os profetas de Baal tinham em se mutilar, ou seja, nada, espiritualmente falando.
fisiologicamente falando, você tem alguns benefícios, mas circuncidar-se para ser salvo, isso não tem nada a ver. Hoje, em pleno século XXI, nós não precisamos nos preocupar com circuncisão, mas quantas coisas nós temos feito, nós temos visto pessoas fazendo, que é quase como uma circuncisão, né? A busca por atingir a salvação por méritos próprios. Isso é muito preocupante. E no versículo 3, Paulo ele vai dizer que nós não devemos confiar na carne. Não confiamos na carne. O ensinamento aqui é que não devemos depender de algo físico para sermos aceitos por Deus, pois o próprio Deus limpou a consciência dos santos. Não é preciso se apoiar em nada material, pois maior do que isso é a salvação em Cristo Jesus. Deus é o próprio purificador do ser humano, e ele se refere aqui sobre a humanidade não redimida do ser humano. Ou seja, aqui está implícito o conceito de depravação total, aonde o homem ele é pecador desde a sua natureza, desde o seu nascimento, desde a sua essência. E ele também se refere a qualquer valor humano, qualquer ganho por herança, esforço, ou seja, nada que se possa acreditar na capacidade das posses. É isso que ele está querendo dizer sobre não confiar na carne. E aí ele diz que nós não confiamos na carne, mas nós nos gloriamos em Cristo Jesus. E o termo gloriar-se tem muito a ver com o termo jubilante de alegria, ou seja, uma alegria que toma conta, que extravasa e que é mais do que algo eufórico, mas é algo constante, grande. Paulo remete tudo isso à alegria de alguma forma. Então, ainda que tenha essas realidades, nós não confiamos na carne, nós não confiamos nos maus obreiros, mas nós confiamos em Cristo, na qual nós somos jubilantes, participantes e confiantes naquilo que Ele fez. O verdadeiro cristão confere tudo a Cristo. Tudo a Cristo. Então agora, vamos continuar essa caminhada nesse capítulo 3 e nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 10. Então, Filipenses 3, de 5 a 10. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me um com Ele em sua morte. Então, aqui Paulo, ele começa a falar muito sobre quem ele era. Ele diz que nós não devemos confiar na carne, mas que nós devemos nos gloriar em Cristo. E aí ele mostra o porquê que ele pode dizer isso, ou qual que é a razão para ele poder dizer isso. Ele mostra que ele mesmo é um exemplo para que isso possa acontecer. Ele diz que ele é hebreu de hebreus, um filho hebreu de pais hebreus, fariseu, era o seu partido judaico, era o mais conservador o partido que mais guardou a lei. Entendeu? E perante as exigências exteriores, porque os fariseus, eles cuidavam simplesmente do que era externo, e não do que era interno, não do coração, né? Mas
em relação a isso, Paulo ele era irrepreensível, não tinha o que falar de Paulo. Mas interiormente ele reconheceu-se, como pecador. O que é interessante é que muito dessa questão de Paulo me lembra Lutero. Lutero ele era um padre e aí ele buscava cada vez mais a perfeição, e ele via, e a cada momento ele foi ficando mais angustiado, porque ele via que isso não era possível de ser atingido, não dava, e então ele entra em parafuso, ele procura se isolar do mundo e diversas coisas, e ele vê que isso não resolve, até que tem um dia que ele tem um encontro com Cristo, aonde ele lê o texto de Romanos, escrito por Paulo, e ele entende que a salvação é pela graça. Ou seja, aquele que cumpria todos os preceitos do momento, ele ainda entendia que ele era pecador. Paulo, ele cumpria com todos os rigores do momento, mas mesmo assim, ele se entendia como pecador. Então, Paulo ele mostra que ele era hebreu, totalmente hebreu, que ele tinha nacionalidade hebreia, ele era filho de hebreus, ele fazia parte do partido mais tradicional, e ainda ele era perseguidor da igreja, e ele era irrepreensível, mas mesmo assim ele se considerava pecador. E aí, no versículo 7, ele fala que aquilo que ele tinha como lucro, ele passou a considerar como perda. As palavras aqui usadas são sobre referências contábeis. Ou seja, a linguagem usada do mundo dos negócios para exemplificar a transição espiritual, quando Cristo o redimiu, e todas as suas credenciais religiosas judaicas que ele achava ganho, na verdade, eram condenatórias e sem ganho. E tudo isso que ele achava que era lucro, ele passou a entender que era perda. Não fazia nenhuma diferença. E no versículo 8 ele vem falar sobre ganhar, que no original tem a mesma raiz da palavra lucro. Ele continua falando nessa ideia contábil, mas que agora o ganho que ele teve, que é Cristo, esse é o único valor para ele. Paulo, ele está descrevendo desde o começo sobre a alegria, mas ele nunca destaca a alegria de Cristo. Ele sempre foca em Cristo, porque Cristo é a razão da alegria de Paulo. E no versículo 10 ele fala sobre o poder. Poder, que no original é dunamis ou dínamos, como alguns gostam de falar. É o poder que Cristo libertou na sua conquista da morte e que nos dará um corpo glorificado ao seu na sua vinda. Isso é demais. O poder de Cristo que o ressuscitou é o mesmo poder que nos dará um corpo glorificado na vida eterna. E para isso nós somos participantes na comunhão dos sofrimentos de Cristo. Nós temos que ser participantes. E Paulo, ele se refere-se da mesma forma, dizendo que na comunhão dos sofrimentos de Cristo, refere-se a uma relação íntima dos sofrimentos de Paulo e os de Cristo, pois ele também sofria. Lembre-se, em Filipenses ele está preso. Ele está preso. E ele ainda escreve sobre a alegria, e ele ainda escreve sobre a centralidade em Cristo. Versículo 13 e 14. Vamos ler aí 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa faço. Paulo havia reduzido toda a totalidade da santificação ao simples e claro
objetivo de fazer uma coisa: buscar a semelhança a Cristo. Paulo, ele resume toda a sua vida, ele resume todo o evangelho em buscar a semelhança de Cristo, buscar ser semelhante a Cristo. E aí ele continua, ele completa ainda a ideia: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Escuta, o cristão deve deixar aquilo que já passou, seja ministério ou seja dos seus erros, deve deixar tudo para trás. Viver do passado enfraquece a pessoa no presente e impede de prosseguir. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Meu querido, tem que esquecer. O que passou, passou. Quem vive de passado é museu, já diz o conselho de vó. Então esqueça o que passou para trás. Aprenda com os erros, aprenda com o que já aconteceu e prossiga. Faça algo diferente, faça algo novo, planeje seu futuro. Saia do passado, viva o presente e planeje o seu futuro. Se eu ficar pensando nos ministérios em que passei, nas situações em que vivi e procurar reconstruir tudo aquilo novamente, não vai dar certo. Estarei preso no passado. Mas se eu começar a pensar no futuro, aonde eu quero chegar, se eu aprender com as lições, pelos lugares onde passei, as coisas serão diferentes. Então, ele fala no versículo 14 que o alvo dele é a semelhança com Cristo. E o prêmio é a semelhança com Cristo no céu. Então, uma coisa ele faz, ele reduz tudo a ser parecido com Cristo. Ele esquece do passado, porque o seu alvo é ser semelhante a Cristo, e o seu prêmio é ser semelhante a Cristo no céu. Paulo, ele não deixa de falar de Cristo em nenhum momento. Por isso que Paulo é o maior evangelista que nós podemos ter. E nós hoje em dia, quantas vezes Cristo está no nosso vocabulário? Quantas vezes Cristo está nas nossas publicações das redes sociais? Quantas vezes temos falado de Cristo? Versículo 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Sigam meus exemplos, sigam meu exemplo. Ou seja, sede imitadores meus, sedes meus imitadores. Todo mundo conhece esse texto. E eu já vi muita gente falando: ó, o negócio é o seguinte, você não tem que olhar para mim, você tem que olhar para Cristo. Olha, porque eu não sou padrão de nada. Você tem que olhar para Cristo. Muito bem. É muito fácil eu e você falarmos: não, tem que olhar para Cristo. Mas é muito difícil fazer como Paulo. Falar: olha, vocês de Filipos, olhem para mim, me imitem, porque eu imito a Cristo. E aí, nós precisamos ter a sabedoria e a inteligência de poder olhar para alguém que bate no peito e fala: me imitem porque eu imito a Cristo, para ver se está imitando de fato. Porque também acontece que tem muita gente que fala: me imitem porque eu imito a Cristo, e na verdade está tirando o proveito das pessoas. Nós precisamos ser cristãos que leem a Bíblia, que entendem, e nós precisamos ter uma referência, uma mentoria, um discipulador, seja lá o nome que você quer colocar. Mas nós precisamos disso. Contudo, não é qualquer pessoa. Não. E ainda mais aqueles que são ministros do Evangelho. Não tem como falar: olha, meu irmão, olha só para Cristo, porque eu sou falho. Paulo não dá uma dessa não. Paulo, ele é falho e ele diz isso nas suas cartas. Contudo, ele ainda diz: sedes meus imitadores. Sigam o meu exemplo. Meu querido, se você conhece algum pastor que fala assim que ele não deve ser exemplo, que ele não deve ser seguido, vaza. E se você tem algum que fala: siga o meu exemplo, confronte as suas ações com a Bíblia. Veja o que Paulo ele nos dá exatamente o manual, visto que
todos os cristãos são imperfeitos e eles necessitam de exemplos de pessoas menos imperfeitas, mas que ainda reconhecem que são imperfeitas e que saibam liderar mesmo com a imperfeição, que possam modelar o processo de busca do objetivo e de semelhança a Cristo. É isso que nós estamos falando. Pessoas imperfeitas precisam de pessoas que ainda são imperfeitas, mas que estão no processo para ajudá-las a alcançar a semelhança a Cristo. Veja, se eu tenho uma pessoa, se eu tenho um mentor, se eu entendo, primeiro eu preciso entender que eu sou imperfeito, e se eu tenho um mentor, um discipulador, um exemplo que seja, uma pessoa que entende que é pecador, que é falho, mas que é uma liderança espiritual sobre a minha vida, eu vou caminhar junto com ela e vou crescer. Porque ela também entende isso e ela tem alguém que ajuda ela. E aí nesse processo todo mundo vai se ajudando. E o foco disso é ser semelhante a Cristo. É isso que nós precisamos. Então, Filipenses capítulo 3 nos ensina que precisamos ter a alegria em Cristo. Precisamos servir e ser exemplos. Meu querido, até mais, até semana que vem. Semana que vem, Filipenses capítulo 4. E depois vem o vídeo de encerramento sobre Filipenses 2, de 5 a 11. O cântico da igreja primitiva. Até lá, Deus abençoe. Chega mais, que tá demais.